E aí pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui do YouTube. Na aula de hoje a gente começa a falar de circuitos elétricos. Na verdade, nós vamos falar de corrente elétrica. Uma aula bem conceitual e importantíssima nessa construção da base da eletrodinâmica. Acompanhe aí que esse vídeo vai ser muito legal. Bora pra aula então! Chamo Físico! Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo de circuitos elétricos com uma definição muito simples, que é a definição de corrente elétrica. Apesar da gente ter uma continha na aula de hoje, vai ser uma aula mais conceitual, uma conversa sobre o que é corrente elétrica. Bom, vamos inicialmente montar um circuito elétrico simples. O que é um circuito elétrico simples? É um circuito elétrico que tem apenas um dispositivo, uma lâmpada, por exemplo. Imagine que eu pegue uma bateria, uma pilhazinha dessas aí que você tem na sua casa, né? E aí com essa bateria eu vou conectar fios saindo do polo positivo e do polo negativo dela. Vou conectar esses fios do polo positivo e do polo negativo a uma lâmpada. Dependendo da situação, né? Se essa lâmpada estiver coerente com essa ligação, a lâmpada vai acender. Bom, nessa situação nós temos um circuito elétrico simples. Foi o que eu representei nesse desenho aqui, veja bem. Temos aqui representado um circuito elétrico simples, uma lâmpada, e aqui nós temos a representação da bateria. A bateria, ela tem lá o seu polo positivo e o seu polo negativo, que nós vamos representar aqui nos nossos desenhos por esse símbolo. Nesse símbolo, atenção, o polo positivo será o risquinho maior, o polo negativo o risquinho menor. Conectei por fios ideais a lâmpada. E nessa situação, nós temos um circuito elétrico fechado. O que é um circuito elétrico fechado? É um caminho fechado por onde pode existir corrente elétrica. Nessa situação, a lâmpada irá acender. Tcharam! Bom, sabemos que o fio, por ser feito de um material condutor, metais, por exemplo, tem diversos elétrons livres, elétrons que conseguem se movimentar facilmente pelo fio. Quando eu conecto o fio à bateria, eu consigo colocar esses elétrons num movimento ordenado. Como que é esse movimento ordenado? Bom, nós sabemos. Lá do fundamento da elétrica, elétrons são repelidos pela parte negativa e atraídos pela parte positiva. Então nós teríamos um movimento ordenado de elétrons nesse sentido aqui, ó. Então elétrons percorreriam a minha fiação nesse sentido, saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Lembrando, é para o positivo que esses elétrons são atraídos. Temos então um movimento ordenado de cargas elétricas, situação em que a gente chama então de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela tem uma definição matemática. Matematicamente, nós podemos defini-la da seguinte forma: corrente elétrica, representado pela letra I, é dado como sendo a quantidade de carga que passa por segundo em um determinado ponto do fio. Quantidade de carga, Qzão, que eu tenho por intervalo de tempo passando pelo fio. Como assim? Imagine que eu pegue um pedaço do fio e dê um zoom nele. Se eu der um zoom nesse fio, o que nós veríamos? Tá aqui o fio, e se eu marco uma seção reta dele aqui, ó, elétrons estão passando por esse fio, num movimento ordenado. Então a corrente elétrica será definida matematicamente como sendo a quantidade de carga que passa por tempo nessa seção reta aqui do fio. Basta eu contar a quantidade de elétrons, olhar para a carga total que passou ali por segundo, por exemplo. Inclusive, a unidade de corrente elétrica, importantíssimo, quando eu falo de unidade eu coloco entre colchete, no sistema internacional será dada em carga, que é Coulomb, por tempo, que é segundos. E Coulomb por segundos nós vamos batizar de ampere. Então, corrente elétrica é dada em ampere. Ou seja, falar, por exemplo, que nessa fiação foi estabelecida uma corrente de 10 amperes, significa que se eu olhar para um ponto do fio, a cada segundo passam ali 10 coulombs de carga elétrica. Um detalhe importante a ser discutido desde o início dessa aula é: se eu olho para esse ponto do fio antes da lâmpada ou esse ponto do fio depois da lâmpada, não interessa. A corrente elétrica é a mesma. Afinal de contas, a quantidade de carga que passa por aqui tem que ser a mesma que passa por aqui por segundo. Caso contrário, para onde teria ido essa carga? Desaparecido? Não faz sentido. Então não interessa se eu olho antes ou depois da lâmpada, a corrente elétrica é a mesma. Essa lâmpada não oferece, portanto, queda de corrente. O que ela oferece é queda de potencial. Grandeza essa que discutiremos depois e está associado à energia. Então,
Não interessa, eu posso olhar para qualquer ponto do mesmo fio que a corrente elétrica seria a mesma. Mas vale destacar desde o início também um chamado princípio da continuidade da corrente elétrica. Perceba que no circuito simples, um único fio é ligado à lâmpada, mas existem situações onde o fio ele pode apresentar uma bifurcação. Imagine, por exemplo, que um fio estava vindo e aí sofreu a bifurcação. Esse ponto de separação do fio a gente dá o nome de nó. Temos aqui então um nó, situação onde o fio dividiu ou se encontrou, dependendo da situação. O princípio da continuidade garante o seguinte: imagine que eu tenho uma situação onde esteja vindo uma corrente de 10 amperes, ou seja, nesse ponto do fio, passam 10 coulombs por segundo. Se eu falo para você que nessa fiação a corrente é de 4 amperes, ou seja, nesse ponto do fio passam 4 coulombs por segundo, é garantido que nesse fio nós teremos uma corrente de 6 amperes. Nesse ponto do fio passam 6 coulombs por segundo. Por quê? O princípio da continuidade nos diz que a quantidade de corrente elétrica que chega ao nó tem que ser igual à quantidade que sai. Como a carga elétrica não pode desaparecer, se vinham 10 coulombs por segundo, 4 vieram para cá e 6 vieram para cá. Esse é o chamado princípio da continuidade da corrente elétrica, muito importante na análise de circuitos elétricos mistos. Para a gente fechar essa introdução, um comentário rápido. Algumas situações fazem uma abordagem um pouco diferente. Para você calcular a corrente elétrica, ao invés de fornecer a quantidade de carga e o tempo que ela gasta para passar por um certo ponto, ela fornece o número de elétrons. Perceba que fica um pouquinho diferente, né? Eu não estou mais falando quantos coulombs estão passando, mas sim quantos elétrons. Se a questão fornecer esse dado, como é que a gente calcula a corrente elétrica? Veja bem, a corrente elétrica é a quantidade de carga por tempo. Se a questão te fornece o número de elétrons que passa num ponto, é muito simples. Basta você lembrar que a carga de cada elétron é aquela famosa carga elementar, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você quer saber então a quantidade de carga que passou por ali, é só você pegar o número de elétrons e multiplicar pela famosa carga elementar e dividir pelo tempo que ela gastou para passar ali. Aí você calcula a corrente elétrica em função do número de elétrons. Então tem questão que já te dá diretamente a carga. Tem questão que não te dá a carga, mas te dá o número de elétrons. Aí basta você multiplicar pela carga de cada elétron para você saber qual é a carga total que passou por ali. Lembrando, essa carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs em módulo. Essa é a carga elementar. Bom, nós temos agora algumas diferenciações de corrente elétrica, que é importante que você saiba e por isso vou te ajudar nessa diferenciação. Na primeira situação, nós vamos diferenciar a chamada corrente elétrica real e corrente elétrica convencional. Essa distinção está associada à carga em questão que está se movimentando. Como assim, tá? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Veja bem, nós já sabemos, quando eu ligo esse circuito elétrico simples, a lâmpada, polo positivo e polo negativo, quem se movimenta de fato são os elétrons, porque são os elétrons que são livres no metal. Prótons, cargas positivas, afinal de contas, estão fortemente interagindo com o núcleo do átomo. Bom, nós sabemos então que, na realidade, quem se movimenta são os elétrons, indo do polo negativo para o polo positivo. Então aqui nós teríamos a corrente elétrica real, nesse sentido. Entretanto, foi convencionado o estudo do movimento não de cargas negativas, mas de cargas positivas. Mas como assim, ué? Carga positiva você acabou de falar que não movimenta? Sim, eu sei. Mas veja bem, inicialmente, antes desse estudo mais aprofundado de corrente elétrica, pensava-se que cargas positivas se movimentavam. Na verdade, se você lembrar, a eletrostática é fundamentada na carga positiva. O campo elétrico aponta para onde a carga positiva sofre a força, enfim. E, de certa forma, veja bem, existe uma equivalência nesse estudo. Se eu falo para você que uma carga negativa está se movimentando para lá, uma carga negativa ir para lá pode ser entendida então como se aqui ficou devendo uma carga negativa, então, portanto, é positivo, e aqui ganhou uma carga negativa, porque ela foi para lá, e aqui ficou positivo. Então, veja bem, se uma carga negativa se desloca para a direita, podemos pensar então que esse lado perdeu uma carga negativa, e se perde carga negativa, fica positivo. Esse lado ganhando a carga negativa, tem carga negativa sobrando, fica negativo. Perceba que esse movimento, ele é equivalente, por mais que ele não ocorra, a uma carga positiva saindo daqui e vindo para cá. Como assim? Se a carga positiva sai daqui e vem para cá, aqui ficou devendo
devendo uma positiva, então é negativo. Aqui ganhou uma positiva, então é positivo. Perceba, o que acontece na realidade é o movimento de elétron, mas eu posso pensar numa equivalência, que se o elétron foi para a direita, é porque uma carga positiva veio para a esquerda. A esse movimento de carga positiva, nós daremos o nome de corrente convencional. É essa corrente convencional que nós vamos utilizar a todo momento. Num circuito elétrico desse, se eu te peço, represente a corrente elétrica, nem me pergunte se é a real ou a convencional, é a convencional. A gente só utiliza ela. Corrente convencional, se é um movimento de carga positiva, é o sentido contrário da real. Podemos entender então como se esse movimento convencional fosse carga positiva sendo repelido do positivo e atraído para o negativo. Bom, então vencemos a primeira diferenciação, corrente real e convencional, sendo que a última é a que nós vamos utilizar a todo momento. Mas temos uma segunda classificação para a corrente elétrica. Importante também que você saiba. A corrente ela pode ser contínua ou alternada. Aí, ó, bom pra você, a gente tá conversando sobre isso, né? Contínua ou alternada. Corrente contínua. Corrente contínua é aquela em que a gente considera que o movimento ordenado ocorre sempre no mesmo sentido. Corrente alternada, o próprio nome sugere, é um vai e volta, vai e volta. Ora as cargas estão para um lado, depois está para o outro. Contínua é aquela em que o sentido é sempre o mesmo. Pilhas e baterias são capazes de produzir corrente contínua. Afinal de contas, a polaridade é sempre a mesma, positivo e negativo. Então a corrente fica sempre no mesmo sentido. Graficamente, uma corrente contínua poderia ser representada assim, ó. Seria uma corrente contínua. Qual é a interpretação que a gente faz desse gráfico? Com o passar do tempo, a corrente tem o mesmo valor e positiva, de certa forma. Ou seja, o sentido é sempre o mesmo. O sinal está associado ao sentido. Então essa é uma corrente contínua. Ah, detalhe. Antes que eu me esqueça, esse gráfico de corrente por tempo ele tem uma propriedade importante que algumas questões costumam abordar. Veja bem, se a gente pega aqui um determinado intervalo de tempo, a área desse gráfico seria o valor da corrente multiplicado pelo tempo. Do início da aula, nós definimos corrente elétrica como sendo carga por tempo. Passa o tempo multiplicando, ficamos que a carga é igual a corrente vezes o tempo, mas corrente vezes o tempo é a área desse gráfico. Então essa é uma informação interessante. A área de um gráfico de corrente por tempo me dá a quantidade de carga que passou por ali. Lembrando, para sair em Coulomb, o gráfico tem que estar com corrente em ampere e tempo em segundos. Entretanto, existe a possibilidade da chamada corrente alternada, situação em que o sentido da corrente se alterna, ora para um lado, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. Pilhas e baterias não produzem corrente alternada. Quem produz corrente alternada são tomadas. Isso tem a ver com a produção dessa corrente. Num próximo vídeo, numa outra oportunidade, nós discutiremos sobre a produção dessa corrente alternada. Falaremos das usinas e tudo mais. Entretanto, não é assunto para agora. Na tomada da sua casa, a corrente é alternada e graficamente pode ser representada dessa maneira, ó. Qual é o entendimento desse gráfico? Ora a corrente é positiva, negativa, positiva, negativa. O positivo e o negativo indicam o sentido. Ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro. Para um lado, para o outro. Esse movimento alternado ocorre numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes ela vai e volta por segundo. Muita coisa, né? Inclusive, alguns alunos questionam assim, que estranho, não era para uma lâmpada piscar então, não? Porque nesse movimento de ir e voltar, perceba que ora a corrente, em alguns instantes, a corrente passa pelo valor zero. Corrente zero, a lâmpada não acenderia. Na verdade, isso não ocorre. Primeiro, essa oscilação é muito rápido e segundo, o filamento dela esquenta muito. E nesse instante em que ele passa pelo zero, na sequência já volta a ter corrente. E ele torna a esquentar. Então, na verdade, ele não chega a apagar. Existe uma pequena oscilação, mas que é imperceptível ao nosso olho. Então, a gente não verifica essa variação. Agora, um desafio. E se eu falasse que eu tenho um circuito elétrico onde o gráfico da corrente por tempo é representado dessa maneira? E aí, esse é um circuito de corrente contínua ou corrente alternada? Se você respondeu contínua, parabéns! Perceba que a corrente ela não muda o seu sinal, sempre positiva, então sempre para um lado. A diferença desse para esse gráfico é que aqui ela era contínua e constante, aqui ela é contínua e crescente. A cada segundo passam mais coulombs por um determinado ponto, mas sempre no mesmo sentido. Continua valendo o fato da área desse gráfico, ou seja, do triângulo, fornecer a quantidade de carga que passou por ali. Bom, então fizemos a diferenciação entre corrente contínua e corrente alternada. Você já entende então e sabe fazer uma interpretação gráfica dessas duas situações. Falta uma última diferenciação. Estamos acostumados a falar de corrente elétrica associada ao movimento de elétrons, em que algumas vezes a gente chama de corrente eletrônica. Entretanto, não é a única forma de se ter corrente elétrica. A corrente elétrica também pode ocorrer por movimento de íons. É o que acontece, por exemplo, quando você pega um circuitozinho elétrico e em determinados fios você mergulha numa solução de Na+.
NaCl, de sal de cozinha. Essa é uma solução iônica, onde você aprendeu lá na química existem íons de Na+ e de Cl-. Esses íons conseguem se movimentar na água, então eles são capazes de produzir esse movimento ordenado de cargas. Entretanto, nesse caso, os dois se movimentam, positivo, Na+, e o Cl-. Temos aqui a chamada corrente iônica. E nela existe um pequeno detalhe que, quando as questões cobram, vários alunos caem na pegadinha. Veja bem, representei no meu desenho aqui como se fosse uma lâmpada fluorescente. Essa lâmpada tem lá dentro dela alguns íons. Isso daqui, inclusive, já foi questão de prova. Imagine que eu ligue essa lâmpada numa tomada, tá? E aí eu tenho lá polo positivo e polo negativo. No interior da lâmpada, igual eu disse, existem íons positivos e negativos. O que acontece? Os dois se movimentam. Diferentemente do que acontece na fiação, lá no metal. Lá, lembrando, apenas elétrons se movimentam, na chamada corrente real. Aqui não. Eu tenho íons positivos indo para um lado e íons negativos indo para o outro lado. O movimento ocorre simultaneamente. E aí a questão poderia virar para você e falar assim, ó. A quantidade de carga positiva que passa por segundo para lá é de, por exemplo, 2 coulombs. Ou seja, a corrente elétrica de cargas positivas é de 2 amperes. 2 coulombs por segundo. De cargas negativas, suponha, o que vem para cá também são 2 coulombs por segundo. Então eu tenho uma corrente de cargas negativas de 2 amperes também. E aí a questão vai e pergunta, afinal de contas, qual é a corrente elétrica que nós temos nessa lâmpada? 2, 4 ou 0? Bom, atenção. Lembrando do nosso princípio de equivalência, falar que uma carga negativa vai para lá equivale a pensar numa carga positiva que vem para cá. Então olha o que eu vou fazer. Existe a carga positiva indo, mas eu vou substituir as cargas negativas que vão para lá por cargas positivas que vão para lá, no sentido contrário. Então, na verdade, no final das contas, deveríamos falar então que a corrente elétrica que nós temos nesse cara, a corrente total, no final das contas, é de 2 mais 2 e, portanto, 4 amperes. Então, sempre que você tiver uma situação de corrente iônica, lembre-se, você deve somar a corrente dos íons positivos e corrente dos íons negativos. Você pode pensar nos negativos como sendo um acréscimo aos positivos. No sentido contrário, é equivalência, portanto. 4 amperes seria a corrente nessa lâmpada. Então é isso. A conversa de hoje era bem conceitual sobre corrente elétrica. Importante saber dessas diferenciações e desses pequenos detalhes. Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, mesmo que você não tenha gostado. Indique para os seus amigos, mande no grupo de WhatsApp lá da sua escola, mande para aquele primo que está fazendo ensino médio ou que vai tentar o Enem no final do ano. Eu conto com a sua ajuda para que eu possa atingir o maior número de pessoas possível e tentar tirar esse trauma que é a física na vida de muitos. Inscreva-se no canal, porque toda segunda e quinta tem vídeo novo. Assim, você será sempre alertado quando um novo vídeo sair. Imagina se é aquela questão que cai na prova, hein? No mais é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Valeu! E aí você, pegue o... Qual que é o assunto desse vídeo? É tanto vídeo que eu nem sei mais. É, cara. Ah, que eu vou ter que ensinar? Hã? Putz! Circuitos elétricos.